Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde. Nós vamos iniciar agora mais um episódio de Sociedade dos Geógrafos Mortos, terceira temporada, Rede Urbana e Organização Espacial, episódio 7, que é sobre a teoria dos lugares centrais. Eu vou começar com a bibliografia básica, e aí não tem jeito. A grande referência, ainda que de difícil acesso, é a tese de doutorado do Walter Christaller, de 1933, em alemão, e que foi traduzido para o inglês em 1966. Não há tradução para o português ou espanhol, intitulada Lugares Centrais na Alemanha Meridional, Central Places in Southern Germany. É uma peça fundamental para quem quer estudar rede urbana. Adicionalmente, há um estudo feito pelo professor Brian Berry, de 1967, intitulado, é um pequeno livro, em português, Geografia dos Centros de Mercado e Distribuição Varejista, no qual o professor Berry recupera a teoria dos lugares centrais e faz relaxamento de uma série de premissas que o Christaller adotou ao elaborar o seu modelo formal. Esse livro pequeno está traduzido para o espanhol. Em português não há. E aqui vai uma reclamação minha. É da negligência que a comunidade brasileira fez, não apenas em relação ao Christaller, mas em relação a inúmeros outros geógrafos. Nós não criamos condições de traduzir textos básicos. Na antropologia, na sociologia, na história, na economia, existem inúmeras traduções de textos básicos. Textos que foram produzidos 30, 40, 50, 60 anos antes da tradução. Na geografia, não. Qual é a responsabilidade da AGB e agora da ANPEG, que não tiveram e não têm uma política de traduções e publicações? Esta é uma questão que não vai ser respondida agora, mas fica a questão. Então, a bibliografia, primeiramente o Christaller, depois o Brian Berry, depois vocês encontram na relação de textos, são 23 textos disponibilizados, é só entrar no link que aparece na temporada e vocês têm os 23 textos, um deles, que é o último, chama-se Introdução à Região de Influência da Cidade, que é um livro do IBGE de 1987. A introdução foi escrita por mim e analisa, descreve muito rapidamente o que é a teoria dos lugares centrais em seus traços fundamentais. Além disso, há inúmeros trabalhos disponibilizados nessa temporada, uma grande parte do qual publicada na Revista Brasileira de Geografia, que foi o órgão que se dedicou aos estudos sobre rede urbana, tradicionalmente. A teoria dos lugares centrais é talvez a primeira
é a mais importante, porque não há muita coisa, teoria formulada por um explicitamente geógrafo. É sua tese de doutorado de 1933, e ele, na tese, discute todos os mecanismos pelos quais se forma uma diferenciação entre as cidades, estabelecendo-se entre elas uma hierarquia com suas respectivas áreas de influência, também hierarquizadas, estando as áreas de centros menores embutidas nas áreas de centros maiores. É dessa teoria dos lugares centrais que vem a denominação em português de centro elementar, centro local, centro de zona, centro subregional, capital regional, metrópole regional e metrópole nacional. Uma hierarquia longa, passível de discussão, é verdade, mas uma hierarquia que há muitas evidências empíricas de sua possibilidade de captura. Um centro elementar, por exemplo, é um pequeno núcleo de menos de 1.000 habitantes, onde há 4 ou 5 serviços e comércios básicos e que atende a uma população num raio de 5, 10 quilômetros ou menos. O centro elementar não atende às demandas de um município, cuja demanda é atendida por aquilo que a literatura chama de centro local. Pois bem, essa contribuição do Christaller é de fundamental importância. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção sobre a teoria dos lugares centrais, que ela é uma teoria construída a partir de uma série enorme de estudos empíricos, sobretudo no século XIX e primeiros 25 anos do século XX, e que Christaller sistematiza os resultados dessas inúmeras pesquisas e, ao mesmo tempo, transforma esse resultado numa construção do tipo modelo cristalleriano, um conjunto de hexágonos, os menores embutidos nos maiores, e cuja construção passa por uma classificação de modelo gráfico, modelo normativo, alguns interpretam como modelo explicativo, e com construção com base na concepção hipotético-dedutiva. Este é o modelo de Christaller, que hoje está simplificado, havendo um relaxamento de algumas das premissas que o Christaller teve que adotar para construir um modelo geral. Mas vamos ver o que um pouco mais ainda, e bem mais à frente. Trata-se de uma teoria ligada ao consumo final e à organização dos centros urbanos dentro dessa perspectiva de distribuição de bens e serviços aos consumidores finais. Ou seja, é uma teoria que trata do comércio varejista e de serviços. Serviços, sobretudo, para consumidores finais. Então, vejam, a teoria dos lugares centrais nada ou minimamente aborda o comércio atacadista.
comércio para varejista, mas trabalha com o comércio varejista para os consumidores finais, que compramos roupa, sapatos, alimentos, móveis, rádio, televisão, etc. Utilizamos o cabeleireiro, o barbeiro, o banco, a escola. Então, é uma teoria da distribuição varejista de bens e serviços. O livro do Brian Berry, em português, Centros de Mercados e Distribuição Varejista. É isso que nós estamos tratando. A teoria dos lugares centrais, por outro lado, não é uma teoria desenvolvimentista. Não tem nada a ver com a teoria dos polos de desenvolvimento, os polos de crescimento, centro-periferia e o que mais for. Portanto, ela tem um papel limitado em termos de escopo para a compreensão da organização espacial. Mas ela é fundamental. É fundamental por quê? Porque, afinal de contas, todos nós nos transformamos a partir do século XVIII, sobretudo no século XIX, daí para frente, em consumidores. E a importância da teoria está que ela permite estabelecer política de localização de unidades de varejo e de serviços para atender a população, para atender a demanda final. Ela é útil no planejamento. E ela foi adotada tanto nos países capitalistas, Inglaterra, França, Estados Unidos, como nos países socialistas, Polônia, antiga União Soviética no tempo do Khrushchev, e agora na China, que não é socialista. Então, ela é extremamente útil e passível de aplicação em vários contextos. Por quê? Porque nós, a partir do capitalismo e da revolução capitalista particularmente, nos tornamos consumidores. Nós não produzimos mais o nosso alimento, a nossa roupa, os nossos calçados, os móveis, os instrumentos de trabalho. Não tínhamos serviço ou quase nenhum serviço a consumir. Nós produzíamos produtos agrícolas para vender no mercado local. Com o tempo isso foi se ampliando. E os agricultores deixaram de produzir para o mercado local e para o autoconsumo, sobretudo, mas produzindo para o mercado. Muitas vezes um mercado longínquo. E eles então passavam a ter demandas de consumo. Da mesma maneira, a industrialização e a urbanização criou uma força de trabalho assalariada que recebia um salário, grande parte do qual era consumida com bens e serviços, produzidos e distribuídos por terceiros. Então, houve uma mudança na estrutura social, econômica e política do processo de produção e consumo. E nós nos tornamos consumidores. Ao nos tornarmos consumidores, nós fomos submetidos a uma lei, a uma regra que tornava esse consumo diferenciado em relação aos bens e serviços que nós passamos a consumir. E isso teve implicações espaciais. Os bens e serviços que nós consumimos diferenciam-se segundo a natureza. Um alimento industrializado é diferente de um calçado, é diferente de um móvel ou de um óculos. Mas os bens
não se diferenciam apenas por isso. Diferenciam-se também pela variação no tempo no qual nós consumimos os bens e serviços. Há bens que nós consumimos todos os dias e temos necessidade de, uma vez por semana, nos abastecermos desses bens. Às vezes menos, diariamente, como o pão. Ainda que hoje você compre pão industrializado. Outros são consumidos e comprados de 15 em 15 dias, ou comprados naquela compra do mês, comprados uma vez por mês, ou de 4 em 4 meses, ou anualmente, ou de 5 em 5 anos. Veja, por exemplo, a diferenciação da demanda no tempo de diferentes bens. Pão, óleo comestível, itens de higiene pessoal, roupas em geral, eletrodomésticos, automóvel. Cada um desses bens tem um nível de demanda variável no tempo. Ora, aqueles bens que são consumidos muito frequentemente, eles podem ser oferecidos em centros de mercados muito numerosos, distribuídos por uma ampla região. Aqueles outros bens consumidos com menor frequência tendem a ser oferecidos em um número menor de centros. E aqueles bens e serviços consumidos raramente tendem a ser oferecidos em 2, 3 ou um único centro. Então existe uma diferenciação locacional. Por outro lado, os centros maiores oferecem não só os bens e serviços de consumo raro, aqueles também bens de consumo mediano e aqueles bens de consumo frequente. Os centros intermediários oferecem apenas os bens e serviços de consumo mediano e os bens de consumo frequente. E os centros menores, centros locais, oferecem apenas os bens e serviços de consumo muito frequente. Ora, estabelece-se assim uma hierarquia dos pequenos aos médios e grandes centros. É esta hierarquia que se torna necessário conhecer a cada momento para que se possa entender a organização espacial. Essa hierarquia de centros é parte integrante da rede urbana. O seu conhecimento permite conhecer bastante, não tudo, mas bastante, a organização espacial. E o grande mérito de Cristália foi de explicitar, colocar os mecanismos econômicos e a estrutura na prática e em nível de formalização do que foi denominado teoria dos lugares centrais. Qualquer um dos que estão me ouvindo reconhecerá um centro local na sua região onde mora, um centro de zona, a capital regional e a metrópole. Conhecerá isso pela prática, pelo conhecimento de ter referência, incluindo aquelas em que você
Cada um de vocês se deslocou para a capital regional ou para a metrópole. Ou compra produtos num centro próximo ou num centro distante, maior. É muita coisa em torno disso. Inclusive aparece uma questão fundamental. Mas e hoje? Com a tecnologia de informação, é possível você comprar um produto em qualquer lugar. Quais são os impactos, os efeitos dessas transformações tecnológicas atuais na rede de lugares centrais? Há efeitos? Certamente. Quais são? Só pesquisa empírica. Só pesquisa empírica. Pesquisa empírica detalhada, voltando ao passado, recolhendo informações de diferentes fontes ligadas ao passado, atualizando essas informações para se ver a dinâmica da rede de lugares centrais. Isto é extremamente importante porque essa dinâmica pressupõe uma reativação dos estudos empíricos, visando pelo menos acompanhar as mudanças havidas na organização espacial a partir da rede de lugares centrais. Isto é fundamental. Nós não tivemos clareza sobre isso, nós não nos chocaremos muito em relação a isso. Porque não saberemos entender isso. Sim, mas isso que eu estou falando pressupõe que você tenha uma área plana, homogênea, do ponto de vista da distribuição da população, do ponto de vista da renda. Então aparece essa nítida hierarquia, tal qual foi concebida e transformada num modelo por Walter Christaller. Mas acontece que a distribuição da população, a distribuição da renda, não se faz de forma homogênea. E aí, antes mesmo de Christaller, e após a publicação de sua tese de doutorado, começaram a aparecer estudos mostrando os efeitos da variação da distribuição da população e da renda sobre a rede de lugares centrais. Isso é fundamental para que nós possamos compreender o Brasil. Possamos compreender como essa rede de lugares centrais é variável. Além do mais, além da variação na demanda em função da renda e da distribuição de população, há outros elementos que interferem nessa teoria dos lugares centrais, que diz respeito à existência de outras atividades econômicas que não fazem parte desse escopo da teoria dos lugares centrais. Uma indústria, ou um conjunto de atividades industriais, ou uma grande universidade, ou um centro de peregrinação, ou a presença de uma atividade de mineração, ou a presença de um porto fluvial ou marítimo, ou a função de capital política administrativa, tornando a teoria dos lugares centrais não que ela se torne mais complexa, mas é que a sua aplicação no espaço real, concreto, pressupõe conhecimento que permita compreender esse aspecto da organização social e espacial ligado à distribuição de bens e serviços no varejo.
Ora, isso é tão importante que o IBGE, a partir dos anos 60, 67, e depois praticamente a cada década, criou um modelo de estudo que se repete, que se renova, chamado região de influência da cidade. O que foi produzido e publicado em 87, Região de Influência da Cidade, a introdução, escrita por mim, está disponibilizada no conjunto de texto. Vale a pena ler para tornar claro o que é a teoria dos lugares centrais. Nessa análise que considera a variação da demanda pela variação de densidade de população e pela variação da renda, aparecem estudos feitos na década de 1920 na Finlândia, antes mesmo da tese de Kristaller, que falava da densidade de centros e do tamanho menor da área de influência das cidades localizadas ao sul da Finlândia, área mais quente, de maior densidade populacional, de centros maiores, com indústria, com agricultura. E à medida que se caminha para o norte, para a Lapônia finlandesa, o número de centros diminui, a distância entre eles aumenta e a capacidade de oferecer bens e serviços vai diminuindo, porque diminui a população numericamente e certamente a renda. Num país como o Brasil, isso é notável. É absolutamente notável. Vocês imaginem o que é a rede de lugares centrais no Rio Grande do Sul. Comparem o número de centros, a variabilidade de centros que existe na região do Alto Uruguai ou na Campanha Gaúcha. Vamos para o Nordeste, vejam o número de centros que existe no Agreste Pernambucano, densidade de população, densidade de centro, maior nível de demanda de renda. E compare com o sertão. De um modo geral, a conclusão que se chega é maior a densidade de população e maior o nível de renda, mais numerosos são os centros urbanos, menor a distância física entre eles e melhor equipamento de oferta por meio de lojas de serviço para a população. Ao contrário, à medida que a escassez de população aumenta e diminui o número de renda, os centros se tornam menos numerosos, mais distantes entre si e com menor nível de equipamento funcional, isto é, lojas e serviços à população. Isto é fundamental para uma política pública de se pensar a rede de lugares centrais e a distribuição de bens e serviços em áreas profundamente diferenciadas. O equacionamento disso pode ser útil para que se tenha uma justiça espacial. Uma justiça espacial no sentido de distribuição de bens e serviços para satisfazer efetivamente a distribuição da população, as densidades variáveis de população. Mas justiça espacial num contexto de renda homogênea. O que varia é a distribuição da população, mas há uma certa equalização do nível de renda. Em vez de renda e densidade, só
função da densidade, porque a diferença de renda, que no Brasil chega a ser gritante, foi minimizada ou desapareceu. Portanto, pensar na teoria dos lugares centrais pode ser também uma afirmativa de uma política social, de uma democracia na organização espacial. E esse é um tema que é extremamente significativo na tradição da geografia brasileira. Geógrafos como Milton Santos, Pedro Geiger, Lísia Bernardi, Elza Keller e muitos outros contribuíram decisivamente para tornar bem inteligível a rede urbana brasileira do ponto de vista da distribuição de bens e serviços. Vejam na bibliografia os dois textos da Maria Francisca Cardoso sobre Campina Grande. Vejam também o texto da Elza Keller sobre regiões de influência de Campinas. E vejam, de publicação bem mais recente e não indicada na nossa lista, os inúmeros livros e capítulos produzidos no âmbito da Rede de Cidades Médias, RECIME, sob a égide da Maria Encarnação Beltrão Expósitos. Por agora vou parar. No próximo episódio nós continuaremos na teoria dos lugares centrais. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.